Olá, meus queridos amigos, bom dia para vocês. Estamos juntos mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo, cedinho para aprender e estudar com o Livro dos Espíritos. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso estudo diário. Hoje nós vamos estudar a questão 421 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda estudando sobre a transmissão oculta do pensamento, no capítulo 8, sobre emancipação da alma. Kardec questiona como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia. Responde a espiritualidade amiga. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Allan Kardec faz a seguinte observação: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Essa pergunta tem muita relação com aquela que nós vimos no dia anterior, no caso ontem, quando nós inclusive explicamos sobre as pessoas que têm afinidades na época do início de relacionamentos, entre irmãos gêmeos, entre mãe e filhos, que é exatamente isso que ele está falando aqui. São espíritos simpáticos e exatamente essa simpatia, esse amor, esse sentimento gostoso, positivo que existe entre as pessoas faz com que elas estejam sempre conectadas umas às outras, e essa conexão envolve também pensamentos. Nós podemos ver que aquelas pessoas que são simpáticas umas às outras, elas têm uma certa afinidade de princípios, de pensamentos e de ideias. E é exatamente por isso que uma e outra conseguem captar o pensamento. É como se elas já estivessem se comunicando com a linguagem dos espíritos, que é exatamente a linguagem do pensamento. Então elas já conseguem ter essa comunicação mais telepática por conta da afinidade que existe entre elas. Então, é sobre essa semelhança de pensamentos que Miramês conversa conosco. E ele nos diz que a analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais no mesmo instante pensarem a mesma coisa. A formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas. Sempre nos encontramos com essa pergunta: como se formam os pensamentos? A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, do Senhor, que a passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar-lhe as tonalidades que queiram os nossos corações. A virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Tornam-se os pensamentos semelhantes que podem nascer onde semearmos. O homem afável, em todas as suas comunicações, já se encontra amadurecido de alguma forma e começa a iluminar suas ideias. O homem cristão, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o seu verbo ameno e sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé para os que sofrem. Prestem atenção aqui que o Miramês, o Espírito Miramês está querendo mostrar para nós é que quanto mais amor, quanto mais nós vivenciarmos as leis de Deus e o Evangelho, mais as nossas comunicações se irradiam, mais os nossos pensamentos iluminam-se. E esse iluminar envolve, irradiar para todas as pessoas, para a humanidade, para todos aqueles que estiverem no nosso raio de atuação, irradiar esse pensamento, e esse pensamento começa a ser captado, absorvido, percebido pelo próximo. E é por isso quando ele diz aqui que ele, quando já tem Cristo na sua intimidade, o seu verbo ameno e a sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé. É exatamente isso, essa irradiação daquilo que é bom, daquele pensamento vigoroso, construtivo. Olha o que ele diz aqui: os pensamentos são domáveis, desde que comecemos a trabalhar neles
antes que despontem na cidade da mente. Isso requer um pouco de paciência, de boa vontade e de conhecimento dos segredos do amor. Ou seja, nós podemos ir pouco a pouco organizando, domando, direcionando os nossos pensamentos para aquilo que desejamos, para aquilo que é positivo. Se podemos perceber os pensamentos alheios, os outros podem sentir igualmente os nossos. Eis aí uma grande responsabilidade. E os efeitos dessas ideias nos outros? Se boas, teremos de volta semelhante força. Se más, responderemos por suas ações maléficas. Jesus foi o maior exemplo de ideias nobres, de pensamentos puros, e é por ele e nele que devemos firmar nossos destinos, copiando seus exemplos de amor, perdão e caridade. Somos o que pensamos ser. No entanto, não queiramos de um dia para o outro transformar nossos destinos, já firmado há milênios sem conta. O trabalho deve ser, como no dito popular, na ciência do devagar e sempre, persistindo nas mudanças e batendo na tecla todos os dias que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer sempre no exercício da caridade em todas as suas modalidades. Os espíritos que se afinizam sempre trocam ideias, mesmo que não estejam juntos. Vejam bem, então, aqui quando ele coloca: quando há afinidade entre os espíritos, eles não precisam estar fisicamente próximos um ao outro, até porque nós já sabemos que o pensamento ele se locomove infinitamente através do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o veículo de transmissão do pensamento. Portanto, nós que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, ele está presente em todo o universo, nós podemos daí deduzir que não há distâncias para o pensamento, nem entre encarnados, nem entre desencarnados. Significa dizer que onde quer que estejamos, se o nosso pensamento se fixar em alguém, em algum coração, em algum espírito, e seja ele materializado, encarnado ou no plano espiritual, ele vai ter condições de alcançar o nosso pensamento, sem necessidade de estarmos próximos fisicamente. E é exatamente por esse mesmo processo que a espiritualidade amiga escuta os nossos apelos, que Deus escuta os nossos apelos, porque quando nós pensamos verdadeiramente, fixamos o pensamento e direcionamos ao Pai, o nosso pensamento alcança distâncias inimagináveis e chega até o seu destino. Então ele diz: seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. E assim é que podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar das conversações. Nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos sugerem e nos deixam oportunidade de nos inspirar nos outros. Ainda mais, nós todos conversamos uns com os outros onde quer que estejamos, na linguagem universal dos espíritos, e muitas vezes sem nos conscientizarmos desse fato, quando movemos um corpo de carne. Essa é a filosofia divina que nunca desaparece por serem leis espirituais, que nunca mudam porque são eternas. Somente as leis dos homens são mutáveis. O que se aperfeiçoa é o nosso modo de ser, é o nosso despertamento espiritual, de modo a perceber as leis de Deus. Assim, a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser outra coisa. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que cada vez mais os nossos dons despertem, procurando qualidades maiores. E nesse avançar, sempre que percebemos melhores dias e a felicidade tão decantada por todos os povos se nos mostra mais visível em nossos caminhos, como sendo realidade e bênção de Deus para todos os seus filhos de amor. Meus amores, então, meus queridos amigos, nós, mais uma vez, percebemos aqui o quão importante é nós trabalharmos em nós os bons pensamentos construtivos, realmente de fraternidade e de amor ao próximo. Porque, como ele diz aqui, quanto mais nós nos purificarmos, nos depurarmos,
mais os nossos sentimentos, as nossas vibrações e os nossos pensamentos se irradiam positivamente para o meio. E mais nós vamos limpando, ajudando a contaminar positivamente o meio que nos envolve e, consequentemente, as pessoas que nos rodeiam. E certamente, ele também diz aqui, nós nunca estamos sozinhos, nós estamos a todo momento nos comunicando com outros espíritos, porque os nossos pensamentos se irradiam e muitas vezes, sem nos darmos conta desse fato, estamos aí conversando uns com os outros, onde quer que nós estejamos, pela linguagem do pensamento. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos fazer realmente um esforço para que eles possam ser construtivos, para que eles possam agregar, construir e não o inverso. Ok, meus queridos amigos, sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom ter a oportunidade de estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo diário e você já sabe, qualquer dúvida, encaminhe para nós. Nós vamos ter uma grande alegria, é sempre um prazer ter condições de ajudar, de responder, de conversar com você de alguma forma. Desejo um dia muito feliz, positivo, iluminado para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.